Fala pessoal do meu canal, estamos aqui para mais um vídeo. Esse é o canal Lenda em Movimento. Aqui você encontra análise de ações, carteira. A carteira não é do canal, a carteira é minha. Aí você vai encontrar vlogs, vai encontrar de tudo aí, cultura, vai encontrar de tudo. Mas o foco é em análise de ações e hoje nós vamos com, para quem cai de paraquedas aqui, o que que nós fazemos? Nós temos uma carteira. Eu tenho uma carteira que eu estou construindo e as empresas que estão do meu interesse, eu estou acompanhando elas trimestralmente. Já tem um tempo que nós estamos acompanhando essas empresas à medida que o tempo vai passando, e aí, se a gente encontra uma empresa que nós julgamos ser interessantes para colocar dentro da nossa carteira, nós aportamos nela, mas a gente faz esse aporte uma vez ao mês e sempre em uma empresa de cada vez até completar essa carteira. Então, vamos aqui para a agenda sem mais delongas. Para quem já conhece o canal sabe como funciona. Nós temos aqui a agenda de resultados, onde nós temos duas empresas aqui que nos chamam a atenção, pois elas estão dentro da nossa carteira, onde uma delas é Fleury e a outra é Três Tentos, tá? Então vamos começar com Fleury. Nós temos aqui os resultados já de Fleury, uma empresa de serviços diagnósticos dentro da área de saúde, né? Empresa muito interessante aí que recentemente uma fez a aquisição da Hermes Pardini, que era outra empresa aberta na bolsa de valores aqui do Brasil, e hoje elas compõem um resultado só. Então, sem mais delongas, nós vamos aqui para os resultados. A gente já estava mais mal acostumado, porque as empresas elas costumam soltar só o press release, né? Mas a Fleury consegue fazer aqui, soltar os resultados ah, junto com a apresentação que ela vai fazer amanhã em uma call de conferência de resultados, né? Então, beleza. Então, aqui está a agenda de como vai ser. Bom, se ficar essa cor eu vou ter que trocar, né? Mas, dando uma visão geral, bom, Fleury é uma empresa de medicina diagnóstica, com muito foco em medicina diagnóstica, ah, e tem aí alguns setores dentro da atenção primária, com telemedicina, consultas, depois vem a atenção secundária, que é questão com fertilidade, com oftalmologia, com ortopedia e infusão, e tem aqui a atenção terciária, que é um centro cirúrgico, né, ambulatorial. Aí tem as questões de prevenção também, que é os exames de rotina, check-up, vacina, genômica, e aí o Hermes Pardini faz muito aqui esses exames também, né? Então, é uma empresa que está voltada muito para atendimento no B2C, ou seja, para clientes como eu e você, que acabam procurando a empresa quando precisam de fazer alguma consulta, né? Mas ela também age junto com o B2B, fazendo aí, prestando serviços com relação quando uma empresa contrata ela para prestar esse serviço. Aqui estão todas as marcas. Fleury é uma empresa que gosta de fazer muitas aquisições ao longo do tempo. Então aqui tem o Lab to Lab Pardini, né, também. Então a empresa ela vai fazendo aquisições estratégicas para ela manter a marca do jeito que ela já está. Aí ela só vai passar a compor o resultado do grupo Fleury e a vida vai seguindo, né? Então tem outras coisas acontecendo aí. Tem uma plataforma que chama Pardis, tem um centro aqui de oncologia, tem uma parceria lá com o Hospital Israelita Albert Einstein, né? Então, tem algumas coisas aqui com o Bradesco, né? Então tem muitas coisas aí acontecendo. É uma empresa que tem um tamanho pujante na área da saúde. É uma empresa que consegue fazer um ótimo trabalho, já tem feito um ótimo trabalho, e nesse ano de 2025 nós vimos os resultados em alguns meses. Na verdade, nos 2 primeiros trimestres eles vieram muito em linha, né? E aí a empresa deu uma acelerada com os resultados e aí conseguiu fazer uma boa entrega no final do ano, mesmo com esses 2 trimestres um pouco mais fracos, no início do ano. Então, como é que funciona, né? Então, eles dividem aqui as alas de receita em 3 grandes alas, que é a medicina diagnóstica, que é o B2C,
Depois vem o B2B, que é medicina diagnóstica também, e tem o Novos Elos. Esse Novos Elos é uma coisa mais pequena, mas a grande maioria de receita vem do B2C, com 33 marcas regionais, 573 postos ou unidades de atendimento, né? O B2B tem presença nacional, com mais de 8 mil clientes L2L, né? 9 marcas, 35 hospitais clientes. Então, é como eu falei, é um serviço prestado para uma empresa, né? Então, é um hospital que pede para fazer muitos exames e aí a Fleury consegue captar receita através dessa ala, também com 22% na composição da receita. 9% fica aqui com novos elos, que é uma coisa um pouco mais pequena, mas contribui para o resultado também. E aí, ela vem contando uma história que é verdade, ela tem feito uma diversificação de receitas. Então, aqui não tem muito o que significa cada cor, mas imagino que cada cor aqui é a ala, né? A ala de, não, na verdade são marcas regionais, né? Então aqui o Fleury tem grande relevância, com 25%, em 25%, mas outras regiões passaram a ganhar relevância. O B2B vem aqui com aqueles 22% e o Novos Elos com os 9%. Então, assim, as aquisições que eles têm feito contribuem para a geração de receita do Grupo Fleury. Isso acaba contribuindo para o final também, que é a geração de lucro, geração de caixa e por aí vai. Então é uma empresa que consegue diversificar à medida que o tempo vai passando, né? Isso é muito importante. Aí eles falam um pouquinho da cultura médica. É uma empresa que tem muita participação de médicos. Essa quantidade de médicos vem aumentando à medida que o tempo vai passando, onde 44% são de homens e 56% de mulheres. Radiologia é a principal área onde concentra esses médicos, mas eles estão aqui concentrados em várias áreas. E eles explicam que eles têm aí a carreira médica em W, onde o cara pode ir para o perfil técnico, ou ele pode ir para o perfil técnico administrativo, ou ele pode ir apenas para o perfil administrativo, né? Então, talvez o mais interessante aqui para o cara subir é o perfil técnico, né? Mas o perfil técnico administrativo também é bem interessante. Então, eles têm aí 13 heads, 95 coordenadores, 36 referências. Tem aqui essa distribuição entre pleno, sênior e master, né? A grande composição é de assistentes que estão aqui na classe, na operação da empresa, né? Na ponta mesmo, mas eles oferecem aí essa carreira em W e uma carreira médica sustentável à medida que o tempo vai passando, né? Aí vem os destaques financeiros. Isso aqui é mais operacional, né? Acredito que aqui também. Não, aqui não, aqui fala já da receita. Mas é como a empresa funciona de fato, né? Então nós partimos aqui dos destaques financeiros, que é o que mais interessa o investidor, né? Tá, agora que você contou toda essa historinha aí, como é que é a geração de resultado delas? Aqui eu não quero ficar muito por aqui, porque esse slide tá ruim, tá? Slide aqui, muita coisa escrita, me deixa confuso. Mas eles vão passar por cada coisa, eu prometo. Então, a receita bruta avançou em 12% no quarto trimestre, foi um bom avanço. Esse avanço, inclusive, foi um dos principais responsáveis por o resultado vir melhor nesse ano, né? Porque senão ia vir muito em linha, mas no ano ficou 8,2% de avanço, veio 9 bilhões de receita, com 2,2 bilhões. Aqui eu não sei o que que é isso, né? Mas B2C aqui crescendo mais 13, B2B crescendo mais 4, e Novos Elos crescendo 24%. Crescimento forte aqui para Novos Elos, eles vão destacar isso lá no press release também. Aqui o B2C, então o B2C mostra um pouco de como foi o crescimento em cada região. Então, todas crescendo aí muito, com muita força, 2 dígitos na maioria delas, né? Fleury com um crescimento um pouco mais modesto, mas mesmo assim um crescimento bom. E aqui, no ano, né? Então o crescimento também foi quase de 2 dígitos para cada composição de resultado para B2C, né? Boa performance orgânica com destaque para as praças de BH, Goiânia, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo, né? Então, todo mundo está indo muito bem aí e tem um efeito inorgânico aí por aquisições da Confiance, né?
ILSL em SP e Hemolab em MG. Então eles fizeram algumas aquisições e esses seriam os crescimentos com, ah, com esse crescimento inorgânico que aconteceu, né? O crescimento aqui em São Paulo muito forte, em MG seria muito forte também. Tenho o que dizer, né? Muito, muito interessante. Aqui B2B, então o B2B também veio com um crescimento um pouco mais modesto aqui. Também não, né? Veio com um crescimento mais modesto no quarto tri e veio muito em linha, né? Mas eles vêm falando muito desse contrato grande que saiu de um hospital em novembro de 24. Então a base de comparação fica comprometida no quarto tri, mas a boa notícia é que teve aqui um aumento de receita no trimestre. Já teve um aumento de receita aqui no ano, então eles estão conseguindo captar um pouco mais de receita e vindo com um bom desempenho aqui no Lab to Lab, né? Então veio mais 485 milhões, 4,1% no trimestre, né? Aqui 485 milhões de receita total, né? Então já veio bom. Isso aqui já ajuda a segurar o resultado da Fleury também no ano, né? Foi ótimo. Aqui Novos Elos, com crescimento forte, que eles comentaram, 24%, de 174 milhões, 475 para 217 milhões. Boa performance em todos os negócios. E teve aqui duas aplicações de medicamento de alto custo no trimestre que acabam fazendo com que o custo eleve um pouquinho para Novos Elos, mas nada demais também. No ano também veio aqui com um avanço de 7,3%, 818 milhões assim, de contribuição. Já é um Novos Elos que cresce bastante, né? Incluindo aqui as plataformas digitais. Então, quase 1 bilhão de receita aqui no ano é muito interessante. É um negócio que vai contribuir bastante para o resultado, caso ele consiga crescer assim a cada trimestre, né? Lucro bruto veio aqui variando um pouquinho negativo para baixo, mas nada demais. Eles falam essa aplicação das duas doses de alto custo, né? Então tem que prestar atenção um pouco nisso, mas nada demais. Avanço aqui do lucro bruto em 8%, avanço do lucro bruto em 2,9%. Essa queda aqui foi muito por causa dos primeiros 2 trimestres, que foi um pouco abaixo, tá? Então, essa margem de 23,8%, apesar de estável para o lucro bruto, é uma margem ainda boa. Ficou sensível aqui no. Ficou sensível assim pro. Ficou assim, não ficou sensível pro trimestre, mas ficou bem em linha assim com o ano, dado que o ano começou ruim. Os 2 trimestres que ficaram muito em linha, né? Aqui as despesas operacionais, é boa notícia, isso aqui tem que baixar, né? Então, veio, apesar de ter aumentado, que é natural, abaixou em relação à porcentagem da receita líquida, tanto no trimestre quanto para o ano, isso aqui é muito positivo, e um avanço menor aqui para o ano, né? Foram 4,2% de avanço, então a empresa está bem disciplinada. Disciplina em despesas e fazendo com que os gastos sejam mais conscientes, né? Então, tem aqui um efeito de depreciação e amortização também, mas super tranquilo. Fleury veio com uma aceleração de resultados muito forte nesse segundo semestre, né? Aqui o EBITDA, a margem EBITDA até avançou, né? Então, reflexo já dessa contenção de gastos lá no geral administrativo. No ano ficou em linha a margem EBITDA aqui, mas o avanço foi de 7%, enquanto no trimestre foi de 12%. Então, esse avanço de EBITDA aqui, um pouco mais tímido do que no trimestre, foi no ano, né? Foi muito por causa desses 2 trimestres que atrapalharam, 2 trimestres que atrapalharam na geração de resultado do Grupo Fleury no início do ano. Margem estável em 22,1%, super estável, é isso mesmo, tranquilo. Lucro líquido veio com uma melhora de margem aqui para o trimestre, então mesmo que o trimestre teve aí uma geração de lucro bruto comprometida por causa daqueles custos, avançou 14,7% no lucro, quase 100 milhões de lucro no trimestre, e aí a margem caiu um pouquinho aqui para 7,4%, muito por causa daqueles trimestres iniciais, tá? Então, super tranquilo aqui, tá? Dá para entender. Teve efeito
de calendário aqui, teve a questão da dengue que evitou com que muitos, resultados e muitos exames fossem repetidos nesse ano, né. Então, eu lembro disso, que teve uma crise forte de dengue, geral pegou dengue, e isso fez com que o primeiro trimestre fosse muito bom para Fleury naquele ano, e aí quando foi no ano passado, o primeiro trimestre não foi bom, mas super em linha aqui o resultado, fizeram um ótimo trabalho nesse nesse segundo semestre, então, eh, veio aí com uma geração forte de resultado no trimestre, e aí no ano deixou a desejar por causa disso que eu já falei muitas vezes, eu sei, mas tem que ficar claro, né. Por isso que é importante acompanhar a empresa sempre, tá. Assim, eu tô acompanhando desde o início do ano e eu sei o que tá acontecendo na empresa. Então, eh, eu acho que é até legal deixar o comentário lá no site do Fundamentei, que eu consigo dar uma olhada lá. Então, se eu por acaso me esqueço, eu vou lá e olho, ou olho meu vídeo. É interessante deixar esse histórico aí, né. Bom, olhando aqui para o Capex, então no trimestre teve uma queda aqui, hã, eles estão investindo muito em TI digital, estão renovando equipamento digital e manutenção, né, mas aqui no ano estão investindo um pouquinho mais, então a empresa está aí fazendo, expansão de oferta em área técnica, novas unidades. A empresa está fazendo o seu trabalho de conseguir gerar resultado através do Capex no futuro, né. Aqui a geração de caixa teve esse 99,9 de cash conversion do EBITDA, isso aqui é muito bom, um resultado muito bom, 605 milhões no trimestre, 7% de avanço, e essa geração de caixa de 10% foi algo muito positivo para o ano, né. Então muito bom aqui, essa geração de resultado para o ano. Caixa operacional muito forte da companhia, mesmo com esses 2 trimestres abaixo, né. Aqui o ROIC de 16,6%, já teve um ROIC maior, mas ROIC é aquela coisa, né, depende do cálculo. Aqui eles falam um pouquinho da dívida. Dívida, empresa quase não tem dívida, né, a empresa tem 2 em caixa, 2,4 e 2 em dívida líquida, dívida em uma vez apenas, muito tranquilo, não tem o que falar de dívida, tá. Posição de caixa e amortização de dívida, tá aí o prazo, né, a maioria tá em CDI mais 1,41%. E aí, eles vão despender aí de caixa nos próximos anos, principalmente em 28 aqui, que vem muito dinheiro, um caminhão de dinheiro para dar uma amortizada nessa dívida, né. E acaba a apresentação, e aí, eh, fica aqui 2 eles mandam as imagens, às vezes, sem qualidade nenhuma, né, os caras Fleury é assim mesmo. Mas essa apresentação veio melhor, tá, essa apresentação tem a apresentação do Grupo Fleury que os cara mandam uns gráficos paia demais, umas imagens paiosa. Mas o press release vem melhor. O press release deles é bem arrumadinho, pode reclamar muito não. Hã, vamos aqui então para o press release. Bom, muitas coisas nós já vimos, esses destaques estão lá, né, no na apresentação, mas eu gosto de ver essa tabelinha, né, cara, essa tabelinha é boa demais, apesar que as tabelas aqui do Fleury, eu não vou ficar reclamando muito não, mas tabelas aqui são chatas de entender, né, porque tem duas margens de comparação aqui, e aí tem vezes que vai ter mais, aí vai ter porcentagem no meio, é uma coisa meio complicada de ficar olhando, mas, você vê que não é glosa, você vê que não é a receita líquida aqui, veio com um aumento também bem tranquilo, lucro bruto aqui com um avanço um pouco mais tímido no ano, como você consegue ver, no trimestre veio forte, então já dá para ver que teve um impacto aqui nos custos com materiais, médicos e por aí vai, esses custos que ela tem já no início. A margem bruta, ficou em 26,6 no ano, quando era 27,7, 27,9 no ano passado. Então a margem bruta sofreu um pouquinho, muito por causa desse aumento de custos, natural. E aí o EBITDA veio com avanço, porque eles estão disciplinados lá nos custos, né. Então o lucro bruto acaba sofrendo muito por causa do resultado financeiro, a gente já vai ver isso, mas a margem bruta ficou aqui praticamente tranquila, né, nada demais, aumentando aqui de um trimestre para o outro 11 bips, como eles falam, né. Aqui o comentário é importante dar uma lida nisso aqui, tá, é interessante ver um pouco do comentário da CEO. É interessante que a CEO é a Giane
Tsui, né, deve ser uma japonesa aqui, a CEO, e aí eles falam um pouco de como foi esse ano, de que eles tentaram capturar um pouco de valor, falam um pouquinho dos negócios, é importante dar uma lida nisso aqui, é legal. Aí eles falam da cultura, não vou falar de novo da cultura, já falei isso aqui. Ah, aqui é bem legal, eles começam a colocar alguns artigos que eles, tiveram provavelmente autores dentro deles, tem alguns caras aqui que são doutores, né, tem tem gente importante aqui dentro, né, mas eu quero mostrar para vocês é isso daqui, né, olha que legal. Você consegue botar IA na imagem do seu bebê e ver aí como é que tá seu bebê lá dentro da barriga. Então traz aí um foco na experiência da gestante. Isso aqui é bem legal, é muito legal mesmo. Traz uma proximidade da gestante, uma jornada virtual, né, ela vai ver aqui um pouco como está a gravidez, mais informações. Isso aqui é muito legal mesmo, né, é um serviço muito interessante. Eu, por exemplo, como eu ainda não sou pai, mas pretendo ser, pretendo ter filhos, isso aqui seria muito legal para mim, é uma baita experiência, gente. Pô, você não sabe, você nem sabe como é ter uma gravidez junto com sua esposa e tal, e aí vem os caras dando um suporte desse, e ainda mais em geração de experiência, né. Eu super toparia fazer isso daqui, tá, bem legal. Aí eles falam de quimioterapia, coisa lá com 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 laudo de mama, né, câncer de mama e por aí vai. E aqui vem a DRE, né, a famosa, né, então a DRE aqui, dá pra ver que teve um aumento um pouco, teve um aumento, assim, um pouco mais elevado nos custos dos serviços prestados, mais inclusive que a receita líquida, então isso acaba machucando a margem bruta, né, natural, mas essa disciplina nas despesas operacionais faz com que a margem EBITDA avance praticamente como na receita, né. Então, essa despesa em relação à receita líquida em queda, na porcentagem é muito bom. O resultado financeiro aqui veio com um leve aumento, assim, esse dinheiro faria diferença, assim. São vamos pegar 410 para 470, seria 60 milhões a mais, e aí você teria um lucro de 680 milhões. Então já teria um certo avanço aqui, mas a companhia tem aí já uma proposta de amortização, não é uma coisa que pesa tanto no resultado, e certamente se conseguir aumentar a sua receita líquida um pouco mais e continuar com essa geração de despesa operacional aqui, essa disciplina, o lucro vai vir bom, como veio nesse trimestre, né. Esse avanço aqui, ó, de 14%, isso aqui é um avanço legal, se tivesse esse avanço no ano, seria interessante, então foi mesmo a questão daqueles 2 trimestres que atrapalham um ano no acumulado, né. Tanto que a margem líquida nem mexeu tanto, então eles fizeram uma aceleração de resultados nesse trimestre mesmo, né. Aí vem todas aquelas coisas que nós já vimos com detalhes lá na apresentação, eles praticamente usam os mesmos gráficos aqui, né. Provavelmente eles constroem essa apresentação primeiro e depois manda, eh, primeiro eles constroem o press release para depois construir a apresentação, né, natural. Aqui é mais detalhes, né. Então, aqui a quantidade de atendimentos crescendo em relação a 25, no trimestre deu uma crescida também. Exames por atendimento também crescendo, isso é bom. No ano também, que é boa notícia, porque nos 2 trimestres iniciais, eu lembro que isso aqui veio muito em linha. Eu estava até dando uma baixada, eu falei: "Ô, isso aqui não é bom, né?". Mas tinha aquela base de comparação forte do calendário, né. Aqui os exames em milhões, né, 265 milhões, a receita bruta por exame ficou, apresentou uma queda aqui no trimestre, mas no ano deu uma leve aqui, uma alta de 20 milhões? É, né, de 20 milhões mesmo. Ou então aqui é mesmo pelo valor, né, de R$ 37, né. Aqui eu não entendi muito bem não. É isso aí. Volume de exames, receita bruta foi de R$ 37 no trimestre, isso mesmo, R$ 37. Então aumentou aqui 20 centavos, mas é tranquilo, né, redução de 0,1 reflexo de mix de exames e marcas, né. Aí vem o B2B, né, o Lab to Lab, que foi boa notícia, porque eles estavam com um pouco de dificuldade com isso daqui, mas a receita bruta veio avançando 4 no trimestre e 0,2 no ano. Então
eles já estão começando a tentar reverter aquele contrato que eles perderam, contanto que eles falam aqui, né, influenciado pela saída de contrato de cliente em hospitais encerrado em novembro de 24. Aí vem os novos elos, avanço muito forte mesmo. 7,3% no ano foi muito bom também. Então não teve mais avanço porque teve um custo aí de medicamento, né? E aí vem o lucro bruto, eles vão detalhar um pouco do lucro bruto, aí vem aqui a depreciação e amortização entrando aqui já no lucro bruto, né? Mas dá para ver aqui que aqui tá vendo, esses gráficos são chatos de ler, né? Eu acho que nós queremos ver essa variação aqui, ó, em relação ao ano, né? Aqui, ó, serviço de ocupação de utilidades com 12,2% de avanço, 12,8% de amortização. Então o lucro bruto sofre um pouquinho na margem, né? Mas nada demais também. Aqui as despesas operacionais, aqui está o grande destaque, consegue cair na margem, na, na quantidade de receita líquida, na porcentagem, né? Então esse avanço leve aqui de 4,2% é muito bom, e isso faz com que o lucro operacional cresça 2%, né? Então, é, apresentando aqui uma operação forte aqui, né? De uma geração de resultado no operacional com muita disciplina, né? E aí vem o EBITDA, então depreciação e amortização, e aí vem a equivalência patrimonial, EBITDA com margem estável, muito tranquilo também, já vimos isso lá. Resultado financeiro, aí vem aqui o endividamento, né? Então, você vê aqui que a dívida líquida é de 2 bilhões, é super tranquilo, tem em caixa 2 bilhões, a dívida bruta é de 4 bilhões, né? Tem em caixa 2 bilhões, fica dívida líquida de 2 bilhões, margem de uma vez só, o EBITDA é tranquilo, não tem muito o que se preocupar, pode roubar um pouquinho do resultado, mas se a empresa continuar nessa toada a cada trimestre, aí o ano que vem vai ser muito bom, mesmo com o resultado financeiro dando uma pesada no resultado. Aqui o perfil da dívida, amortização, e vem um lucro líquido. Então, o lucro líquido, já sabemos o que aconteceu. Na, na pior das hipóteses, o resultado financeiro veio roubando um pouco o resultado do lucro líquido, mas aqueles 2 trimestres do ano influenciam muito para esse lucro líquido vir um pouco mais machucado no acumulado do ano, mas com forte avanço no trimestre, né? Tem que reconhecer isso. Aqui, ó, margem de 4,7, né? Isso aí. Aí vem os investimentos, já vimos, fluxo de caixa, a empresa consegue gerar caixa, paga um dividendo também, nada demais também, tudo tranquilo aqui nessa questão. Aí vem os anexos, então aqui não vou dar uma olhada no completo, que a gente já viu o completo, é, já viu aí ao longo da apresentação. E aí, a gente passa aqui eles falam um pouquinho só sobre a Fleury, eu acho. Isso mesmo. Fala como é que é, aqui é aquela apresentação no que tá lá no que tá lá na apresentação. Beleza? Então, isso aí é o Grupo Fleury, muito bom. Finalizamos aqui mais um resultado e aí a gente vai pra nossa escrita, né? Nossa famosa escrita. Pra mim, é uma nota 5, tá? É, o ano não foi daqueles lá não, mas é uma nota 5 de empresa. Eu gosto da empresa. Eu gosto da geração de resultado, eu gosto do setor e acredito que a empresa vai continuar gerando valor com essas aquisições, que ela é mestre, né? E aí, vamos que vamos. A empresa não está nem perto do seu máximo ainda aqui em 2020, mas já deu uma crescida forte aqui, né? 17 no dia 13, agora está 16,58. Vamos ver como é que eles vão se comportar aí com esse, com esse resultado, né? Mas aqui o lucro líquido, aqui, ó, a cotação ainda não está acompanhando o lucro líquido certinho, né? Já teve mais cara que isso, de fato, mas agora ela deveria estar valendo uns 21, tá vendo? Era para estar valendo uns 20, 21, então tem oportunidade de espaço para compra aqui. E aí, deixa eu olhar na tabela, né? Então, na tabela aqui o 7,9%. Aqui no ajustado não muda um pouco não, né? Não muda muito não. O EBITDA tá crescendo a mesma coisa. Aqui o lucro deu uma queda no ajustado, né? Mas lá também deu uma. Não, lá deu um avanço tímido, né? Fica tranquilo esse negocinho aqui. Empresa que não tem dívida mesmo, tranquilo. Aqui a dívida é até um pouco maior do que está reportado lá, né?
Gera fluxo de caixa livre, muito tranquilo a empresa, né. Proventos, payout forte aqui de proventos no ano passado, né, provavelmente pra pra aliviar essa questão dos impostos, né, dessa nova lei, mas o dividend yield ficou em 6,8%, bem tranquilo também. Beleza? Vamos ver aqui o que que a IA fala. Bom, a IA fala que a receita avançou, o resultado financeiro consolidou, uma piora, né, claro. Sim. Ah, teve uma alíquota efetiva, isso aqui, ó, não vi, ó, bem interessante. Teve aqui um incentivo fiscal da lei do bem. Entendi, beleza. Dívida líquida encerrou o trimestre aqui, tá bom, muito bom. No quarto tri foi muito bom, é isso mesmo. Crescimento orgânico, duplo dígito no B2C, isso é verdade. Disciplina financeira é o grande destaque, gera quase 6 milhões de caixa, 600 milhões de caixa limpa no trimestre. Converter praticamente 100% do EBITDA em caixa no ano e sustentar a alavancagem em uma vez. É prova de uma excelente gestão de capital. Sim, beleza. Sim. Porém, o profissional da companhia segue ditando as regras de um dos cases mais sólidos do setor de saúde. É isso mesmo. Bom resultado da Fleury, parece que na segunda metade do ano deu uma acelerada e entregou um crescimento um pouco maior. Foi mais ou menos isso aqui, tá? É o que a gente vem falando nesse vídeo há um bom tempo. 2 trimestres ruins no início e comprometeram o resultado do ano, mas é o que a IA até deu uma explicada aqui, né? Essa geração de caixa é muito forte, né? Muito bom. Então vamos lá para o nosso clássico comentário e daqui a pouco nós voltamos, beleza? Maravilha. Então vamos de Fleury, quarto trimestre. Bom, receita bruta aí com forte avanço no trimestre. No acumulado do ano não veio com avanço do duplo dígito, mas também com avanço. Destaque aí para B2C com crescimento interessante, B2B com um pouco de dificuldade, devido à saída do hospital, de relevância, né, e fortíssimo avanço para novos elos, 24% para novos elos, né. Eu destaquei lá 1 bilhão da receita de Fleury vem de novos elos, né, então é um resultado expressivo, né. Já é uma ala que traz muitos resultados, muitos frutos para a companhia. A margem bruta caiu um pouco, mas nada demais. Eles reportaram que tiveram aí uma aplicação de um medicamento caro para novos elos, que atrapalhou nessa linha. Mas o avanço de 8 trimestre, 8% no número, o lucro bruto é muito bom, e apenas 2,9 no acumulado reflete o início mais fraco da Fleury nos 2 primeiros trimestres. Aí ponto demais para Fleury, que é os custos operacionais, mostrei isso para vocês que isso tem abaixado em relação à receita líquida. Um avanço mais tímido no acumulado, mas isso é uma ótima notícia, que isso é muita disciplina aqui da Fleury, né. O destaque anterior tem a ver com ele, né, porque a margem EBITDA não sofreu tanto, então para o trimestre aí se manteve estável e com bom avanço. Lucro líquido com bom avanço no trimestre, só que isso deve a um benefício fiscal. Aqui vou dar até crédito para a IA, que eu vi isso aqui no comentário. Não cheguei a pegar aqui na DRE, né? Então, tanto que eu não. É porque quarto trimestre, né, eu não vou apontar cubo para outras pessoas, não vi mesmo, tá? Mas, o que acontece aqui é que. Ah, é isso mesmo, olha lá. Gastou 20 milhões de imposto de renda e agora gastou 4 no trimestre. Teve uma queda no anual também, né? Beneficiou a empresa. Mas, quando a gente olha muito para o acumulado, né? Isso aqui acaba passando um pouco batido. Mas certamente fez diferença, né? Tivesse vindo aqui os 16 milhões e tudo ficar do jeito que estava, aí o lucro ia cair para 80 milhões, né? Com uma pequena queda, né? Então, esse imposto de renda aqui contribuiu mesmo para um avanço do resultado no trimestre. Então, foco aí para IA, né? Então a IA vem para nos ajudar e não para ser um vilão, né? Mas é que no acumulado do ano o lucro líquido veio com essa leve queda, muito devido à aceleração da Fleury nesses últimos 2 trimestres, que foram muito bons, e esses 2 trimestres mais fracos e a dívida que
pesou o resultado no lucro líquido, então vai ter isso, tá. Fleury vai ter um pouco disso, porque ela trabalha com muita aquisição, não tem muito o que fazer, tá. Empresa segue investindo bastante em TI, sem nada o que destacar. Aqui a conversão de caixa de 99%, gera muito caixa, né, Fleury como sempre, é uma empresa que gera muito caixa, a alavancagem na sua dívida tá de boa, vai pesar um pouco no lucro líquido essa dívida, mas essas aquisições que ela faz são estratégicas para ganho de mercado, né, de operação da Fleury, isso reforça o poder da marca nos estados que ela já atua, né. Então, dado esses 2 trimestres um pouco mais fracos, né, ela deu uma acelerada de fato nesse último semestre e conseguiu entregar um resultado pelo menos em linha no ano. Isso é fruto da gestão e do trabalho da companhia, né, mesmo com algumas dificuldades nos primeiros trimestres, que teve a questão da sazonalidade, a dengue, aí perdeu um contrato lá no ano retrasado, né, e aí enfrentou um pouco de dificuldade com o B2B, né, mas não é um resultado ruim. Não é um resultado que vai encher os olhos, falar assim: "Nossa, amanhã a cotação vai explodir para R$ 20". Acho que isso não acontece não, mas é um resultado bom, é um resultado ok pra Fleury aqui. Eh, Aquelas incertezas que a gente teve no primeiro e segundo trimestre, elas acabam indo por água abaixo, tá. Então, resultado excelente aqui para a companhia. Excelente não, mas resultado muito bom para a companhia, dado esse primeiro e segundo trimestre que ela começou no ano. E comenta aí, o que que você achou de Fleury? Comenta aqui embaixo, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos que investem em Fleury ou que querem investir em Fleury ou não conhecem Fleury. E até o próximo vídeo. E aí, porque a gente tem mais um vídeo ainda para gravar. Muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Esses são os resultados de Fleury e até a próxima. Valeu!